Uma palavra para o teu coração, na direção do Doutor Jesus. Ele ordena anjos poderosos para matar. Na apresentação, Irmão Edmundo. Deus vai na... Olá, tudo bem? Eu lhe convido nesse momento para que nós possamos estarmos juntos a orarmos. Meu Deus, meu grande Pai, em nome de Jesus, adentramos em Tua presença para louvar-te, glorificar-te e agradecer por esse belíssimo momento para com as nossas vidas. E lhe pedimos que o Senhor possa, assim, desta feita maravilhosa, falar fortemente ao nosso coração. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, nesse exato momento, nós vamos estarmos entrando em um estudo muito importante, mais um estudo muito importante, porque você sabe que todo estudo nosso, dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do livro sagrado, ele é importante. E eu preciso que você esteja com sua Bíblia, com seu lápis, com seu rascunho em mãos, para que possamos estarmos estudando. Você já desejou estar cheio, mas cheio mesmo do Espírito? Já desejou? Está cheio mesmo do Espírito de Deus? Você já falou, já comentou, você tem essa convicção que você é cheio do Espírito? Pois é, a gente vai falar um pouquinho concernente a esta área, cheio do Espírito. Aí eu estava folheando a minha Bíblia aqui, a gente vai para o capítulo 5 da carta aos Efésios, que aprendemos juntos, que fica depois de Gálatas. E eu preciso que você esteja com sua Bíblia em mãos para acompanhar e depois tirar o Novos Foras, né? A prova do Novos Fora. Capítulo 5, o versículo vai ser o 18, que diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, vírgula, vamos lá. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então aqui você veja, nós observamos juntos dentro desta área a preocupação desse Deus tão maravilhoso, que venhamos estarmos cheios. Para estar cheio, precisa o quê? Precisa de um copo, né? Como esse aqui, ó, não está cheio, está pela metade, mas precisa de quê? De um copo. E quem é esse copo? Somos nós, porque nós somos instrumentos, nós somos o templo, nós somos a igreja. Mas para encher, não pode se encher de qualquer maneira. Não sei se você percebeu, aqui está. Se você for colocar uma água suja, você vai perceber. Você percebe que aqui a água está limpa. Mas se colocar água suja, você vai perceber que a água suja não vai surtir efeito. Quem for ingerir vai passar mal. E é justamente essa questão. Nós temos que nos limparmos. Temos que procurar diferenciar. Nós temos que procurar fazer a vontade desse Deus maravilhoso, que é aonde Ele permite, Ele dá a mim, a você, a todos nós, esse entendimento. Então, eu preciso viver cheio do Espírito Santo. Você precisa viver cheio do Espírito Santo. Todos nós precisamos vivermos cheio do Espírito Santo. E no momento, eu não sei se você já observou, que no momento da conversão, no momento da aceitação a Jesus, algumas pessoas conseguem falar em línguas, são batizadas ali. Algumas pessoas, e outras pessoas não conseguem, mas com o decorrer do tempo, das orientações, essa pessoa consegue estar a falar em línguas, né? A ser aquela pessoa edificada. Então, se nós precisamos, você precisa, precisamos da presença do Senhor. Já vou ler a minha Bíblia aqui, que eu estou indo diretamente para 1 Coríntios, que aprendemos juntos, que fica depois de Romanos. Não é isso? Depois de Romanos. Eu citei assim e até cochei com dois pensamentos. Mas de Romanos. É o capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, ó. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quer dizer, você vê que até em nós estarmos cheios do Espírito,
se há uma loucura. Mas a promessa dele, ele traz essa promessa aqui para todos nós, que vamos vermos mais à frente, traz essa promessa sobre que nós temos acesso, podemos termos acesso a estarmos cheios, a ter acesso ao Espírito Santo. Mas como podemos? Nós vamos voltar para a carta aos Efésios, voltar lá para ele, que aprendemos juntos, que fica depois de Gálatas, né? O capítulo será o primeiro e o versículo pode ser o 13. Ele diz assim, ó, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor e da sua glória. Eu não sei se você já teve, eu falei, e a gente leu aquela passagem lá, que foi extensa, né, capítulo 5 de Efésios. Eu não sei se você viu que ele falou sobre louvor. Eu não sei se você é aquela pessoa, quando vai ao templo, o teu sacerdote está ministrando, e às vezes ministra um louvor, se você sente alguma coisa, né? Eu não sei. Mas é interessante você olhar para esta área, nós olharmos para esta área, dentro dessa promessa, fazer parte dessa promessa que é a promessa de Deus nas nossas vidas. Agora, como receber o batismo, no caso o batismo no Espírito Santo? Está aí algo que nós precisamos reaver, ou relembrar, ou trazer uma reciclagem, ou aprender, né? E memorizar. E para que possamos ensinar outras pessoas como nós conseguiremos. Nós vamos lá para Atos, que aprendemos juntos, que fica depois do último evangelho de João. Será o capítulo 1 e será o versículo 14. Ele diz assim, ó, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu não sei se você percebeu, mas aqui ele fala oração, a oração. Outro ponto que é interessante, Jesus disse assim, ó, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos. Não saia. Enquanto vocês não estiverem revestidos, vocês não se movam, não se movimente. Porque como você já viu aquelas pessoas que batem nas portas de outras pessoas para pregar o evangelho, para falar do evangelho, já viu? Essas pessoas se preparam. Vai no jejum, vai na oração, se reveste, vai no monte dele, no monte dela. Eu estou falando no monte, eu não estou dizendo que é o monte no deserto, não, para depois você não ir. Tem pessoas que se queixam, fui no monte, mas fui assaltado, fui no monte, mas fui escarreirado ou escarreirada. Não estou falando, o monte você que vai definir. O monte pode ser dentro do seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu hall, na sua cobertura da sua laje, independente, ou no deserto, você o monte é você que decide aonde você vai buscar. Agora, todavia, se você vai buscar falar em línguas e quer buscar ou quer ser batizado, você precisa renunciar. Isso aí não resta dúvida. Mas observe, eu li esse versículo aqui, que é o versículo 14, que ele fala em perseverança, mas eu quero voltar para o 8, que também faz parte do nosso estudo. Diz assim, ó, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então você veja, nós observamos que ele deixa bem claro para cada um de nós. Semeeis testemunhas. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui relembrando, recebendo, para que possamos distribuir para outras pessoas. Vamos lá para o Evangelho de João, que aprendemos juntos, que fica, a gente só olha, uma página, ó, voltamos a página, já caímos no Evangelho de João, viu? Se você chegar ao contrário, é depois de Dr. Lucas. Aqui no capítulo 20, e o versículo 22 diz assim, ó, e, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Recebei
Espírito Santo, ou o Espírito Santo. Você veja que ele fala, receber. Se você quer receber, se nós queremos receber, você quer receber o quê? Você quer receber algo aqui na face da terra. Digamos que você tem uma causa na justiça. Um exemplo, você tem uma causa na justiça. E você quer receber aquela causa na justiça. Você, na verdade, você tem aquela ansiedade. Não digo ansiedade, mas aquela vontade. Vamos tirar a ansiedade. Você quer receber, você tem aquela vontade de receber. É um direito seu. Mas como você vai receber? Em primeiro lugar, você vai ter que observar, procurar um profissional que nesta área, um advogado, uma advogada nesta área, para fazer um balancete, para fazer uma investigação, para ver se você realmente tem o direito. Se você consegue pegar que você tem o direito, você vai fazer um acordo com esse advogado, com essa advogada. Uma parte vai ser seu, uma parte vai ser desse advogado, dessa advogada, para que ambos possam estar nessa parceria, ambos em acordo. Dentro desse acordo não haver divisão. Observe que isso é muito importante, tanto na minha vida, como na sua vida, como nas nossas vidas. Bom, quando nós entramos dentro desta área, você veja que tanto o advogado como digamos assim, o cliente vão ter que investir, né? Ambos vão ter que investir. Primeiro que o cliente não pode trazer menos verdade, tem que trazer a verdade. O advogado não pode pegar testemunha com menos verdade, tem que trazer toda a testemunha verdadeira. Não é isso? Isso tudo você vê que é para receber. Quando se trata de receber, quando se trata de conquistar o Espírito Santo, de estar cheio do Espírito Santo, tem que haver uma renúncia também. Porque se não há uma renúncia, a coisa aqui fica estreita. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero voltar para frente, aqui, ó, pegar uma página e chegar aqui no capítulo 2 de Atos, que está perto, e a gente vai ler o versículo 4. Diz assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia a que falasse. Muitas das vezes os nossos sacerdotes chamam as pessoas à frente e começam a orar. E pede que essas pessoas tomem óleo, que essas pessoas venham com fé. Algumas pessoas que não são batizadas, algumas pessoas que não conseguem falar em línguas, mesmo porque falar em línguas não precisa a gente falar no microfone, a gente fala no momento certo, que Deus, na verdade, a gente sente algo no momento certo, não precisa. Muitas das vezes você consegue falar em línguas na madrugada, no seu quarto, sozinho. Normalmente acontece isso. Mas observe, muitas das vezes tem pessoas que não conseguem ser batizadas, não conseguem falar em línguas, vai à frente e volta frustrado ou frustrada, porque ele não... porque eu não tenho... Se eu tivesse outro copo aqui, eu ia fazer... aqui, dar um exemplo. Porque tem que pegar essa aqui, ó. Aqui tá vendo aqui? Digamos que esse copo está com uma água suja. Aí eu tenho que pegar outro copo ou jogar fora e lavar esse copo. Quando eu lavo o copo e coloco uma outra água limpa, a história passa a mudar. Aí eu posso ingerir esta água. Assim somos nós. Nós temos que nos lavarmos. Nós temos que renunciarmos. Arrancar aquilo que está fazendo mal a cada um de nós. Às vezes, o que é? É a ira, é a mágoa, é a falta de perdão, é a falta de amor, é a falta de entendimento dentro da palavra. Porque tem coisas, alguns itens que nós temos que deixarmos. Então essa pessoa volta frustrada, volta frustrado. E é aonde nós passamos a observar aqui dentro desta área. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui para voltar aqui de novo. E vou chamar a sua atenção. Só que o capítulo que nós vamos lermos é o capítulo 1º, viu? Do Evangelho de João. Voltar de novo, voltar algumas páginas aqui. Aí fica depois de Dr. Lucas. Aí a gente vai ler o capítulo 1º. E o versículo pode ser o versículo 22. Primeiro versículo 22. Diz assim, ó. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo?
Observe que há uma pergunta aqui, uma interrogação. E dentro dessa interrogação, eles queriam saber realmente quem era Jesus. Vem cá, é o Messias? É João Batista? Aí eu quero ganhar tempo com você, eu quero ler o versículo 23, que eu li o versículo fazendo essa interrogação aqui, e dentro dessa interrogação eu vou para o versículo 23. Disse, eu li o versículo 22, viu? Disse, eu sou a voz do deserto que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitai, que aqui você veja que é o testemunho de quem? De João Batista. João Batista estava preparando o que? O lugar para Jesus, para que Jesus viesse prosseguir, dar continuidade à obra de Deus, ao ministério. Porque você sabe que a gente fala de Jesus todos os dias e precisamos darmos continuidade. Nós somos missionários, nós somos escolhidos, nós somos evangelistas, independente de qual seja o sexo, somos evangelistas, ganhadores de almas para Jesus. As portas do templo estão abertas, na verdade, para nos ensinar e nos enviar, seja para a nossa rua, seja para dentro do nosso lar, seja para outras nações, independente, mas temos que fazer a obra, temos que deixarmos entender todos que precisamos ganhar almas para o reino de Deus. Então, aqui, quando nós olhamos aqui, ele falou endireitai. Endireitai, se a pessoa, a pessoa está torta, ou está torto, ou se tem algum objeto que está torto, está em um lugar torto, nós temos que ir lá endireitar, consertar, não é isso? O patrão, a patroa vai dizer assim, olha, conserte esse objeto, está torto, não pode ficar desse jeito, não é isso? Mais ou menos o exemplo é esse aí. E o que é, na verdade, o batismo? O que é batismo no Espírito Santo? Que é essa interrogação que muitas das pessoas fazem. E aqui nós temos a resposta, que é uma promessa do Pai. Aí você vai comigo, voltar aqui, você vai, não sei se você vai ter dificuldade de estar trazendo aqui juntamente comigo, mas você vai voltar aqui, você vai passar aqui, voltar ao contrário e vai direcionar para Joel. Mas se você, que eu estou voltando ao contrário, né? Que eu estava lá no Evangelho de João, aí volta ao contrário. Mas se você quiser, você pode chegar em Obadias e aí chega em Joel. Que eu estou falando assim, você chega em Obadias, não, Oséias. Obadias está longe, Oséias. Você chega em Oséias e chega em Joel. Eu fiz ao contrário porque fica mais fácil para encontrar. Então vamos lá. Aí chegando aqui em Joel, nós vamos para o capítulo 2 e o versículo pode ser o versículo 28. Ele diz assim, o versículo 28, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, aquele dia derramarei meu espírito. Derramar, ele derrama, mas só vai conquistar, só vai adquirir, só vai participar aquele que desejar, aquela que desejar. Não é só desejar, é renunciar também. Não sei se você está dando para entender, porque é preciso renunciar. Para mim vir conversar com você aqui, eu preciso renunciar. Para mim estudar a palavra de Deus, eu preciso renunciar, preciso orar, eu preciso jejuar, nós precisamos, no caso, porque muitas das vezes nós estamos coxando com dois pensamentos. Aí eu quero lhe convidar para que nós possamos ir para o segundo livro que aprendemos juntos, que é Êxodo, fica depois de Gênesis. Aqui, segundo livro, nós vamos para o capítulo 35. Capítulo 35 diz assim, aqui, ainda estou folheando ainda, já estou dizendo, diz assim, né? Aqui, ó, 35. Aí a gente vai
para o capítulo 35 e o versículo 30. No versículo 30 ele diz assim, ó, vamos lá, vamos prosseguir. O 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Aí, para ganhar tempo, para você entender mais ou menos o que ele quer falar, nós vamos para o 35. E encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e as mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Porque aqui você veja que tem que ter uma renúncia. Você é um costureiro, você é uma costureira, não é isso? Você está costurando, nós vamos encontrar os alfaiates, as costureiras. Elas, se você quer que elas costurem, que ela faça, o profissionalismo dela seja um profissionalismo que venha encher os nossos olhos, você tem que, em primeiro lugar, você tem que ser exigente. Porque se você quer que costure, digamos, um vestido, uma saia ou uma calça, o que é que acontece? Você tem que exigir linha de primeira, você tem que exigir pano de primeira, ou ela vai exigir, porque a costureira é ela, de olha, eu costuro, mas os meus materiais têm que ser meu. Eu não quero que você traga os seus materiais. Você vai me dizer a cor da roupa, você vai me dizer o modelo, eu vou mandar, eu vou mandar costurar, eu vou costurar. Por que isso? Por que essa preocupação? Se nós queremos uma roupa de primeira e chegamos com pano de quinta, chegamos com a linha que não tem nada a ver, não vai dar certo, não vai funcionar. Ela não vai conseguir costurar, ou ele, porque pode ser um alfaiate, como eu acabei de falar. Então ela exige, é uma parceria, ela vai exigir que estarmos pagar X, e você vai exigir que essa pessoa faça tudo certinho. Um ponto que eu poderia também usar como exemplo é uma construção. Ou aquele profissional, ele vai exigir aquele valor que é para construir aquela casa, né? Que é para reformar aquela casa. Mas ele exige e você exige também. Bom, eu quero, tudo bem, é para pagar, eu vou pagar. Agora eu quero tudo de primeiro, eu quero tudo direitinho, eu não quero ter prejuízo. Você vai ver, nós vamos observarmos que esse profissional, ele vai exigir, mas vai ter que dar conta. Se ele não der conta, se na verdade deu problema, ele vai ter que pagar o prejuízo. Você vai encontrar aí engenheiros que são lançados na justiça porque o engenheiro fez uma planta no local errado e daqui a pouco desabou o edifício, daqui a pouco correu alguma coisa que não era agradável. Tudo isso você vai ver, nós vamos observarmos. Então, observe que isso é muito importante na minha, na sua, nas nossas vidas. É muito importante. Para que nós possamos estarmos renovados no Espírito Santo. Aquele que não é batizado, aquela que não é batizada, se você não é batizado, não é batizada, você tem que entender, nós temos que entendermos juntos que nós temos que renunciar. Se não há uma renúncia, esse derramamento não vai estar sobre nós. Entendeu? Não vai estar sobre nós. Aí eu quero também chamar a sua atenção sobre a questão do revestimento, a questão desse poder sobre nossas vidas. Eu vou lhe chamar a atenção para Marcos. Nós vamos falar mais uma vez, que é para depois de Mateus, Marcos. Nós vamos para o capítulo 16 e o versículo 17. Diz assim, ó, Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ponto e vírgula, falarão novas línguas em Cristo Jesus, se
buscar a ele. Vamos prosseguir. E pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Que é esse o papel nosso como evangélico, como cristão, como cristã, como evangélica, é ter esse dom, é ter sobre nós essa autoridade. Mas essa autoridade, ela só vem, depende de mim, depende de você. Eu preciso estar cheio, você precisa estar cheia, nós precisamos estar cheios desse espírito, de estarmos revestidos. Não sei se você está dando para entender, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso ir para frente e tornar a repetir aquela passagem de Atos, capítulo 2, no versículo pode ser o 14, que ele diz assim, ó, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Observe, tem pessoas, é interessante que você venha estar ouvindo alguém falando em línguas e alguém interpretar, porque Paulo fala sobre isso, talvez a gente não entre dentro desta área hoje, mas Paulo fala sobre isso, que quem fala em línguas, fale e haja um intérprete, mas se não há um intérprete, que a pessoa fale sozinho, consigo mesmo, consigo mesma. Não sei se você dá para entender aí. Mas é interessante buscarmos dentro desta área, procurarmos fazermos a vontade de Deus para que possamos estarmos o quê? Estarmos cheios. É muito interessante. Você tem que buscar, é uma necessidade. É uma necessidade. É uma coisa tão gostosa quando nós falamos em línguas. É uma coisa tão deliciosa. Eu não estou falando no microfone não, falar em línguas, nada disso não. Estou falando naquele momento que você está ali, você consegue falar. Talvez você diga assim, Edmundo, mas eu nunca, fulano disse que fala, mas eu nunca ouvi falar. Porque você quer ver. E isso é algo particular da pessoa. É uma intimidade da pessoa com Deus. Se ele fala na sua frente, amém. Se não fala também, amém. O mais importante é você buscar, para você falar, para você sentir esse prazer. Olha aqui em Atos, aqui mesmo em Atos, eu vou para Atos capítulo 19, e o versículo pode ser o versículo 6. Ele diz assim, no versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Ele impôs as mãos, e essa pessoa falou línguas e profetizou. Agora, talvez você diga assim, mas Edmundo, hoje não está acontecendo. Não está acontecendo porque, infelizmente, nós, na verdade, estamos voltados mais para as coisas terrenas. Não é que a gente não vai parar de trabalhar aqui na terra, não é nada disso. Mas existem pessoas, como eu disse logo no início do nosso estudo, que os nossos sacerdotes chamam à frente, ela vai, e não consegue essa virtude, não consegue essa manifestação, porque ele está focado, ele está conchando 12 pensamentos, ela está conchando 12 pensamentos, está lá direcionado lá com aquele pensamento tão longe, que aí não consegue falar, não consegue conquistar. Às vezes, até que ele vai todo dia ao monte, ela vai todo dia ao monte, mas ela tem coisas dentro dela que ela não botou para fora. Tem coisas dentro dele que ele não botou para fora. Ele, na verdade, ele tem alguns ressentimentos. Na verdade, ele tem algumas coisinhas que ele teria que arrancar e lançar para fora, mas ele ainda não pensou, não meditou dentro desta área. Ele quer que Deus venha com esse pacto com ele, que Deus realize essa manifestação na vida dele, mas ele ou ela não faz a sua parte. Então aqui, quando nós entramos dentro desta área,
nesse capítulo aqui, você precisa ver as dádivas do Espírito Santo, coisa deliciosa, as dádivas do Espírito Santo. Você vê que quando nós entramos em 1 Coríntios, eu estou indo aqui para 1 Coríntios, que aprendemos juntos, que fica depois de Romanos, nós entramos em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo vai ser o 8, ele diz assim, no versículo 8, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Foi o que eu acabei de falar ainda há pouco a você, que é preciso ter uma pessoa que tem o dom de interpretar. Tem pessoas que têm o dom de interpretar sonho, Deus até concede, você conhece ali todo o episódio de Daniel, né, sobre sonho, junto com o Nabucodonosor. Tudo isso você conhece, nós conhecemos. Mas aqui, todos esses dons, eu preciso, você precisa, nós precisamos estarmos juntos a buscar. Se eu não busco, se você não busca, se você não renuncia, se nós não renunciamos, essas dádivas não vêm para as nossas vidas. Você tem que aproveitar, você tem que evangelizar, você tem que aproveitar, você tem que ganhar almas para o reino de Deus, você tem que aproveitar, você tem que renunciar o seu eu. Se você não renuncia, sou eu, se você é voltado só nas coisas terrenas, você vai ter problemas. Então aqui nós observamos que precisamos estarmos nos santificando dias após dias. E dentro dessa santificação, eu quero chamar sua atenção para 2 Tessalonicenses, que fica melhor para a gente, vá lá. Nós aprendemos juntos, que fica depois, não vamos ter dificuldade de encontrar, porque aprendemos juntos, que fica depois de Colossenses. Você vai passar 1 Tessalonicenses, depois chega a 2 Tessalonicenses. Aí a gente vai para o capítulo 2 e o versículo, aqui capítulo 2, o versículo pode ser o versículo 13. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, a fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele fala sobre a verdade. Os dons para vir, os dons para chegar nas nossas vidas, só chega se formos verdadeiros. Eu não sei se você já prestou atenção, qual é a empresa que quer uma pessoa que não é sincera, que não é sincero? A empresa quer uma pessoa, digamos assim, a empresa, ela quer, deixa eu corrigir aqui, parece que eu me atrapalhei nesse exemplo aí. A empresa quer uma pessoa que seja sincero ou sincera. A empresa não quer uma pessoa que passe a distorcer, que passe a dar prejuízo para a empresa, que nunca mantenha a sua palavra. Isso é um perigo muito grande para aquele funcionário e para aquela funcionária. Então, o que é que nós aprendemos aqui? O que é que nós estamos vendo aqui dentro dessa área da santificação? E por que nós precisamos retornar para a carta aos Efésios, que aprendemos juntos, que fica depois de Gálatas, para que possamos também tomar posse, dentro desse capítulo 4, tomar um conhecimento, no versículo 13, ele dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Tem esse ponto também. Você já prestou atenção que todos os nossos estudos, mesmo que eu não fale no início, mas eu sempre estou pedindo, esteja com sua Bíblia aberta,
com seu lápis, com seu rascunho, você após vai tirar o noves fora, porque você tem que aprender aquilo que Deus preparou para você. Eu estou como instrumento, eu estou usando os meus lábios para falar aqui para você, mas você tem que examinar as escrituras. Olha, tá aqui, eu não sei como é que você me vê, o irmão Edmundo, ou o pastor Edmundo, o sacerdote Edmundo, o bispo Edmundo, ou o presbítero, não sei como é que você me vê, mas você tem que dizer assim, não, foi lido, mas eu vou agora conferir. Eu vou tirar aqui o noves fora para ver se realmente é isso mesmo. Então aqui, se você quer dirigir um veículo, você tem que dirigir um veículo com conhecimento. Você dirige o quê? Você dirige um Fusca. Você dirige um Fusca. Mas você quer dirigir aí uma caminhonete. Você tem que ter o conhecimento vasto sobre como você vai engrenar, onde é que está a ré, senão você não vai conseguir tirar esse veículo do local e prosseguir a viagem. Então aqui nós vamos partir para João, que aprendemos juntos, que fica depois de Dr. Lucas. João, o capítulo será o 16 e o versículo pode ser o 13, que diz assim, ó: mas quando vem aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Um professor de uma escola dominical, ele aprende e agora vai botar em prática, e na hora que ele for ensinar aquela pessoa, ele vai ter que ensinar tudo para que aquela pessoa não venha tirar a sua carteira de habilitação e, tirando a carteira de habilitação, venha seguir todas as orientações, respeitar o trânsito, para não ser multado, não ser multada, para não perder ponto na carteira, não é isso? Para não pular quebra-mola. Tudo isso ele vai ter que ensinar. Se ele não ensina, essa pessoa não pode dirigir bem. Se ela, porque pode ser uma professora ensinando, se ela não ensina, essa pessoa não vai conseguir mover seu veículo, dirigir bem. Então aqui, quando nós entramos dentro desta área aqui, observe que lá em Mateus, nós vamos partir para lá, que aprendemos juntos, que fica depois de Dr. Lucas, lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 18, ele deixa bem claro para cada um de nós assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você permite Deus na sua vida, se você permite que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, se você permite que a bondade esteja sobre a sua vida, se você permite sim que a sinceridade esteja sobre a sua vida, se você permite que a união esteja sobre a sua vida, a harmonia sobre a sua vida, então você vai ser bem-sucedido, vai ser bem-sucedida, vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ainda que você não fale em línguas, ainda que você não consiga falar em línguas, mas as virtudes do Senhor estará sobre a sua vida, porque você vive uma verdade. A sua caminhada é ir para o quê? Para o céu. Aí a sua esperança não morre, porque essa esperança é uma esperança de participar do arrebatamento da igreja. Deu para entender? Não sei se está dando para você entender aqui. Aí nós passamos a termos aqui, dentro desta área, toda essa orientação. Essa orientação é como receber o Espírito Santo, como falar em línguas, como ser renovados. Tudo isso que eu falei precisa de uma renúncia. Se você renunciar, se você buscar se entregar a Ele em espírito e em verdade, de coração, a mente sua pertencer a Ele, então você está bem sucedido, está bem sucedida. Aqui nós encerramos o nosso estudo. Ser cheio do Espírito Santo, dependendo de você, e eu lhe convido para que nós possamos estarmos juntos a orarmos. Eu vou orar,
junto com você, através desse copo com água. Se você tem algum problema aí de saúde, entenda que a água é vida, hidrata e lubrifica o corpo físico, e você vai estar orando comigo. Agora, é a cura que é no interior, entendeu? A cura que é no interior. Depende de Deus, não de mim, de você. E entenda que você poderia estar no templo e o sacerdote poderia estar te ungindo com óleo, que também simboliza, né, aquele óleo. Você vê que Jesus transformou a água em vinho, ele pode fazer esse milagre também. Então venha comigo nessa oração em nome de Jesus. Venha colocando a sua mão no seu coração. Se você deseja aceitar Jesus, deseja retornar aos pés de Jesus, esse é o momento que você coloca a sua mão no seu coração e vamos juntos estarmos orando. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu grande Pai, em nome de Jesus, nós adentramos em Tua presença nesse exato momento para Te glorificar, Te adorar e agradecer por tudo que o Senhor falou para com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. E lhe pedimos, meu Senhor amado, que o Senhor possa receber os Teus filhos que estão aceitando a Ti, que estão retornando para Ti. Eles abrem o coração e desejam, meu Pai, Te seguir. Deus, em nome de Jesus, vos abençoa, limpando todo o seu interior, vos abençoa fazendo ganhadores de almas para o Teu reino também. Pai, abençoa toda a família em geral. Deus, onde quer que esteja, também lhe pedimos uma bênção especial em favor da Vox FM, a esta emissora, continua a abençoar de forma especial, ao nosso diretor e sua família, continua a abençoar de forma toda maravilhosa, em nome de Jesus. Abençoa toda a liderança em geral, cada missionário, cada sacerdote, todos em nome de Jesus. Pai, lhe pedimos, consagra esta água, que o Senhor possa conceder o milagre acontecer através desta água, que sirva para, ó Deus, refrigério, para a cura no interior, Deus, que sirva para a santificação, para a purificação, em nome de Jesus. Consagra assim, Senhor. Deus, te pedimos todas essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, já oramos, aqui está esse copo com água, eu vou ingerir junto com você. Lembre-se que a água é vida, vamos deixar Deus, se no controle, trabalhar, se manifestar através dessa água. Vamos participar juntos? Pronto, participei junto com você e vamos esperar a manifestação de Deus. Deus abençoe a você e toda a sua família. Não esqueça de compartilhar esta live com outras pessoas. Você é especial, você pode ganhar almas para o reino de Deus. E eu peço a você que esteja assim conosco na Vox FM para que possamos continuarmos a estudar. Você e sua família, um forte abraço. Se Jesus não viesse, se não for arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta. Que a paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão inefável do Espírito Santo seja com você e com sua família para todo sempre.